Olá, meu nome é Maurício Bittencourt, estou aqui para apresentar os resultados da prova de conceito com a tecnologia da Camunda para automação de processos e decisões do movimentação de pessoas no governo federal. Esse trabalho foi feito em várias reuniões online, de 5 dias, uma semana inteira, das 10 às 11h30. Essas são as pessoas que se envolveram nesse projeto e nós podemos traduzir, né? Inicialmente começamos pela tradução da cadeia de valor e os vários níveis dos processos de suporte, os níveis lógicos dos processos de suporte, que é a parte de gestão de pessoas. A partir desse grupo de processos, nós chegamos até ao nível do processo de negócio e ao nível de atividade e tarefa que está nesse escopo. Então, esses aqui foram os objetivos que nós tínhamos que automatizar várias partes desse processo, desde de uma ponta a outra. Esse processo foi feito em outra ferramenta, nós exportamos para o modelo BPMN 2.0. Esse standard fez uma exportação naquela ferramenta e importamos na ferramenta do Camunda. E esse processo foi, então, discutido, né, remotamente, e nós levantamos mais dados, informações de cada tarefa para poder automatizá-lo. As ferramentas que nós utilizamos foram esses módulos da solução da Camunda, módulos de desenho, né? São duas ferramentas, uma na web e outra local, e automatizamos isso com o servidor da Camunda e depois utilizamos aí o módulo analítico da solução para ver gerenciamento de desempenho desse processo. Utilizamos também APIs que são abertas, né? APIs abertas do governo federal, e principalmente essa que traz os dados do servidor a partir de um CPF e também algumas de estruturas de organizações do governo federal, da esfera federal. Utilizamos também para as regras de negócio que são vinculadas a essas leis, e utilizamos aí algumas leis, não todas, né, e algumas portarias que foram traduzidas para decisões automatizadas. Aqui um disclaimer, né? Então é uma prova de conceito, então para nós validarmos a aplicação da tecnologia a um caso real, esse escopo aqui ele foi bastante limitado, não foi um escopo de ponta a ponta, e ele pode ser estendido para outras esferas e poderes também. As regras estão erradas, né? Não tem, não levem em consideração que essas regras aqui estão corretas, e tudo que foi feito aqui é de domínio público. Então agora eu vou mostrar primeiramente o processo que foi automatizado, né? Nós utilizamos o Cauimo para fazer a modelagem do processo. Então aqui nós colocamos a cadeia de valor, né? E aí daqui da cadeia de valor a gente pode chegar nos processos de suporte e nesse processo de suporte navegar até o contexto desse processo dentro de toda a arquitetura de processos do governo federal. Esse aqui, então, é o nosso diagrama de processo em BPMN. Nós podemos utilizar essa ferramenta que é o Cauimo na web, mas ela pode também ser instalada on-premise dentro de uma organização fechada, sem acesso externo pela internet. E também colocamos aqui várias informações sobre cada tarefa, podemos também fazer comentários aqui, e a modelagem pode ser feita de forma colaborativa, com mais de uma pessoa conectada e fazendo modificações aqui em tempo real. Todas essas modificações ele gera versões desse processo. Então esse processo pode ter várias versões, então vocês podem ver aqui quanto nós trabalhamos aqui, fizemos upload de diagramas que foram editados externamente dessa ferramenta. Então ele é um repositório de processos e suas várias versões, e a gente consegue ver toda uma evolução do processo por aqui. Além de editar esse processo, nós podemos compartilhar esse processo, então eu posso aqui pela ferramenta mesmo copiar um link para esse processo, e esse link pode ser colocado lá num site da organização, numa intranet, sem necessidade de eu ter que exportar os diagramas e colocar isso, fazer
jogar isso numa intranet da organização, simplesmente utilizando esse link. Esse link também pode ser um link com senha, e aqui eu também posso ver toda a documentação que foi levantada junto com esse processo, né? Então, se eu fizer uma modificação nesse processo original, digamos, adicionando uma tarefa aqui num determinado ponto do processo e colocando aqui uma tarefa qualquer, né, uma tarefa de usuário, nesse ponto eu posso verificar que ele já se refletiu lá naquela publicação. Então não há necessidade de exportar e automaticamente essa informação já está lá. Isso ajuda bastante, né, a atender a normas ISO, né, porque o standard da Business Process Model Notation é um standard ISO desde 2013. Né? Isso facilita bastante a parte de documentação e compliance do processo. Então, a partir desse diagrama, nós automatizamos o processo. Na ferramenta de Modeler, a gente consegue colocar mais informações, digamos, uma tarefa para emitir um e-mail, outra tarefa para colocar um formulário, e outra que tem uma decisão aqui em DMN, né, uma anotação específica para modelagem de decisões. Essa anotação que nós temos aqui de diagramas de requisito de decisão e regras de negócio com tabelas de decisão. Então, aqui então, o pessoal trabalha em conjunto com o pessoal da área de negócio, que faz o pessoal da área de TI, trabalhando em conjunto para colocar as informações, né? Então o pessoal da área de negócio precisa de alguém que tenha um pouco mais de conhecimento sobre serviços, envio de e-mails e também ligação de outros formulários a esse processo. Então nesse ponto aqui nós temos um formulário que vai iniciar essa instância, nós chamamos de entrada limpa, né? Onde esse formulário pode ser também num portal do governo, algum outro portal, que essa pessoa vai entrar, esse serviço vai mandar um e-mail para ela informando o número de protocolo, né, que é um número que identifica de ponta a ponta esse processo. Alguém vai entrar para enriquecer esses dados, as regras vinculadas às normas vão ser aplicadas e depois alguém vai analisar com uma informação mais discricionária sobre essa informação, decisão sobre vai seguir em frente ou não o processo. Nós utilizamos simulação para poder simular esses cenários. Então eu posso montar um cenário aqui no qual foi analisado esse processo e ele não foi aprovado na primeira vez, né? Então a pessoa lá decide fazer essa análise, decide solicitar uma reconsideração, e esse caminho sai por aqui, e uma pessoa vai analisar essa reconsideração e depois dar sequência desse processo para um caminho feliz aqui, dando sequência para o segundo nível aqui, né, saindo do órgão de origem para o agente público. Depois desse processo a pessoa recebe mais um e-mail novamente dizendo o status desse processo, e ele pode entrar aqui para um pedido de reconsideração novamente, sendo negado novamente, né? E ele pode cair por desistência, por desinteresse, né? Mais de 30 dias essa pessoa, automaticamente o processo já dá a saída de exceção aqui, porque expirou o prazo para ele solicitar uma reconsideração. Ok? Agora nós vamos ver então esse processo como ele ficou automatizado, né? Então nós temos aqui dentro do próprio servidor do processo, né, esse formulário de início do processo, que eu vou fazer uma solicitação de movimentação. Nesse ponto aqui, ele acessa os serviços do governo e eu estou querendo ir para a Advocacia Geral da União. Então, eu vou solicitar lá um cargo de diretor executivo. E ele quer trabalhar, quero trabalhar em outra área. E ele vai escolher aqui um arquivo anexado com o organograma do destino, do órgão de destino que ele quer ir, e ele vai solicitar, vai colocar aqui um e-mail onde ele vai ser informado sobre todos esses passos que estão ocorrendo dentro desse processo. Então, iniciado esse processo, né, já cai aqui dentro de uma alçada que a gente não definiu ainda,
mas cai lá para uma pessoa, né, que faz a análise dentro do MEC e vai verificar se isso necessita de mais informações, né? Então ela vai olhar aqui as informações que já vieram lá do cadastro dessa pessoa, né, no sistema estruturante do governo, e ela vai dizer aqui, olha, ele vai de um ente federal para um federal, poder executivo para o executivo, né, e aí vai completar. Na verdade aqui ele vai ele pode ter solicitado para um outro advocacia, eu já não sei quando é que fica aqui, mas sei lá, ele está indo para um outro órgão, ele pode ter uma equivalência de cargos aqui também que necessita ser analisada. Vou deixar aqui um CD2 e essa pessoa vai colocar mais informações aqui para que essas informações sejam enriquecidas, né, para que a tabela de decisão possa resolver essa decisão, que não é uma decisão discricionária, é uma decisão totalmente vinculada, e decisões que são totalmente vinculadas podem ser automatizadas diretamente. Automaticamente, então, já chegou essa solicitação, e já chegou aqui também quais são os artigos que essa pessoa teve de enquadramento, né? Então, quando ela for tomar uma decisão nesse ponto aqui, eu já estou no diagrama nesse ponto mais à frente aqui, né? Então, já houve um primeiro formulário, já recebeu um e-mail, né? A pessoa já tem lá um e-mail informativo no qual ela recebe já um protocolo, né? A pessoa já foi informada, e ela também já passou por um formulário de enriquecimento dos dados aqui, já foram aplicadas as regras. Agora, com base nessa regra, né, a decisão sempre é antes do desvio, essa pessoa aqui vai fazer uma decisão discricionária. Mas vamos dar uma olhada lá como é que está esse processo dentro do servidor, né? Então eu posso ver aqui, ó, que ele já passou por esses pontos, né? Esses pontos aqui, ó, que estão com as bolinhas, e agora ele está parado nesse ponto aqui especificamente, né? Mas vamos ver que regras foram essas que foram acertadas. Vamos lá nas decisões, e eu posso ver então aqui o meu diagrama de DRD. É importante mostrar que todas essas decisões e esses processos são rastreáveis. Eles guardam trilhas de auditoria, então inclusive as decisões, eu sei quais são as decisões aqui. Ele resolve primeiro as folhas e depois, né, ele vai ao tronco, né, os galhos e ao tronco da decisão. Então eu tenho subdecisões e decisões mais alto nível aqui. Dentro dessas decisões eu tenho uma equivalência de cargos, né? Então eu acertei aqui, ó, ele está indo de um ente federal para federal, é do Poder Executivo, então a equivalência dele do cargo CD2 que ele tem lá na origem é igual a um DAS6. Né? Isso tem a ver com a portaria 121. Então, com base nessa informação, esse DAS6, que é um cargo equivalente, ele é utilizado na decisão logo acima. Então, vamos clicar aqui na instância de decisão. Ó. Esse cargo ele entrou aqui como DAS6, porque eu já resolvi a equivalência dele. É uma decisão totalmente vinculada, não há necessidade de análise discricionária nenhuma. E eu estou tabulando aqui também, ó, ele é uma seção, ele não é um estágio probatório, ele é um estágio probatório, né, e ele está indo da origem federal para federal, então é muito mais fácil essa decisão. E eu tenho aqui, ó, quais são as leis que ele se enquadrou, quais são os artigos que ele se enquadrou. E esses artigos são levados lá para a minha tabela, para o meu formulário, né? E essa pessoa aqui, ela tem todo um embasamento aqui para poder tomar a decisão dela. Mas ela vai dizer que não quer permitir essa movimentação. E ela diz, olha, falta o enquadramento no nível hierárquico. Né? Faltou um enquadramento aqui no nível hierárquico de destino. Né? Eu sou completamente leigo nesse assunto, então eu estou colocando aqui coisas que podem ser meio
absurdas, né? Automaticamente já caiu isso aqui para a pessoa tomar a sua decisão, se ele vai pedir uma reconsideração, né, ou se ele vai desistir. Né? Vamos fazer o seguinte, ele não desistiu, ele olha aqui, ele vai analisar, ele recebeu todas as informações de regras que foram acertadas e ele, na visão dele, acha que só acertou em duas. Né? Essas duas leis, a lei 8.112 e a portaria 121, e ele vai dizer, não, eu não vou desistir dessa movimentação e digo, olha, faltou avaliar a lei 1234 de dezembro de 2019, tá? Então ele vai informar aqui qual o parecer, né, a justificativa de reconsideração que ele vai querer. Automaticamente já caiu já para uma outra alçada, né? Essa alçada já está aqui nesse ponto aqui do diagrama, né? Onde ele vai analisar essa reconsideração. E ele vai dizer assim, olha, realmente essa pessoa que solicitou esse cargo, essa movimentação, ela tem razão. E aí nós vamos fazer o quê? Nós vamos melhorar o nosso algoritmo. Nós vamos lá no nosso processo original lá, né? E vamos adicionar mais regras de negócio a a regra de equivalência ou a outra regra que é a regra de movimentação de pessoal. Vamos adicionar mais regras e levar em consideração essa questão que não enquadrou aqui numa determinada lei, que faltou aqui. Então, a pessoa fica trabalhando menos em trabalhos repetitivos, né, de copiar e colar informações de um documento Word, de sites na internet para montar, mas ela fica mais orientada como um guardião desse algoritmo. Então, isso aqui faz parte da transformação digital dos serviços públicos. Né? Nós não estamos aqui só automatizando o processo, mas sim transformando esse processo e transformando a forma com que ela trabalha, utilizando técnicas, que são as notações BPMN e DMN, e também tecnologias que permitem fazer isso. Aí ela vai fazer o quê? Ela vai melhorar esse processo, vai melhorar essas decisões, ela pode solicitar executar novamente, né? Então nós podemos aqui distribuir uma versão nova do diagrama, né? E com essa versão nova, o processo realmente aí traz as outras duas leis e ela faz o quê? Ela faz uma análise e diz, olha, é satisfatório, esse processo realmente deve seguir em frente e a pessoa deve ser reenquadrada nessa solicitação. Então agora esse processo já está lá sendo analisado pelo agente público, né? Antes ele estava sendo analisado do órgão de origem, agora já está lá no agente público. Essa pessoa provavelmente já recebeu aqui outro e-mail. Olha, o processo está sendo impulsionado, ele está indo em frente, e esse meu pedido aqui de protocolo XYZ aqui, ele está seguindo em frente. Então agora eu tenho aqui a possibilidade também de analisar e completar esse processo. Né? Então, o processo seguindo em frente, né, a pessoa já recebe outro e-mail dizendo, olha, o seu processo aqui já seguiu, né, o agente público já validou e está seguindo em frente. E aí, outras pessoas vão analisar esses documentos que estão aqui anexados, né, no processo e vão fazer toda a outra parte necessária desse processo aqui. Uma coisa que é importante nesse diagrama de processo aqui, onde nós estamos posicionados agora, existe uma pessoa que vai fazer a preparação da documentação do rito de movimentação de pessoal. E ela faz uma nota e a portaria, que vai ser encaminhada para a imprensa nacional. Essa nota e essa portaria poderiam ser facilmente geradas automaticamente a partir das regras de negócio que já foram enquadradas e também dos pareceres que já foram dados. Né? Então isso evita que seja feito documentos manualmente, de forma muito repetitiva, externa a esse processo. Né? E tudo que está acontecendo aqui dentro desse processo, né? O histórico de para quem passou
por quem passou essa tarefa ou para quem é encaminhado esse processo, tem toda uma timeline aqui sobre esse processo, né? Então, isso é tudo guardado dentro do servidor, né? Então, todo o histórico desse processo pode ser guardado, guardado aqui nas variáveis de processo, né? Olha só, todas as variáveis, os pareceres estão aqui, as notas técnicas aqui estão todas guardadas aqui dentro, em formatos até de documentos, né? O documento também está guardado aqui dentro, né? Eu posso ter acesso aqui todo o documento de novo aqui, o documento que eu anexei ou vários documentos que foram juntados aqui dentro. E outra coisa importante é que esse processo aqui, nesse ponto, ele joga isso lá para a imprensa nacional. E talvez seja necessário fazer a assinatura digital disso, né? E jogar isso também lá para o arquivamento dentro do SEI. Então é possível fazer isso jogando lá dentro do Content Management, que for decidido fazer, e assinatura digital, para eliminar completamente o papel e transformar num processo digitizado, não num processo digitalizado que você tem que imprimir e escanear documentos, né? Então, vamos voltar aqui para o task list e vou seguir em frente esse processo, né, e completá-lo até o fim, para ele dar uma sequência natural aqui até o final desse processo, né? Publicar os atos normativos, tem toda a questão de movimentação de pessoas, né? De entrar lá atualizar o cadastro dessa pessoa dentro do sistema e também o cadastramento dele, né? Aqui é um outro processo que deve ser chamado, que é o de cadastramento de pessoas lá na arquitetura de processos, e esse requerimento então está sendo concluído nesse ponto. Novamente ele deve ter recebido aqui mais e-mails, não tem e-mails depois. E aí, esse processo está concluído, né? Vamos criar mais uma instância aqui, só para nós termos mais volume para gerar para os dados, para a parte analítica do processo. Digamos, ele vai para o FINEP, né? Então eu vou ser pesquisador. Não, vamos botar aqui para um órgão municipal, né? Eu vou para a Prefeitura de Salvador, né? Esse documento aqui é dos níveis hierárquicos da Prefeitura de Salvador, e eu quero ser lá, vou ser diretor da Secretaria de Fazenda. Né, do município de Salvador, né? Então quero viver na Bahia, um lugar muito bom de viver, Bahia, né? E aí ele vai colocar novamente o seu e-mail aqui, né? Quero trabalhar perto da praia. E aí vai iniciar o processo, né? Iniciado esse processo, então ele está indo de um ente federativo de origem federal, né? E a pessoa aqui que vai fazer o enriquecimento das informações diz que ele vai para um ente municipal, tá? E ele é um estágio probatório e vai trabalhar 20 horas semanais, tá? Então ele está indo para o Poder Executivo lá também. Então todas essas informações aqui para a análise da decisão discricionária são fundamentais. Enriquecer essas informações para que eu possa colocar lá e o enquadramento acontecer. Então automaticamente aqui ele já teve uma regra somente acertada, tá? Então se nós formos lá no processo, né, vamos ver lá como é que ele está. Que decisão ele acertou, ele tem uma equivalência aqui. A equivalência não é aquela regra toda de equivalência, só está definida para ente federal para federal. Aqui ele não é federal, é um norte federal, e ele também está caindo lá. Ele caiu, olha, ele caiu aqui, ó, numa equivalência NES,
né? Um cargo super alto nível aqui. E ele também, decisões da regra de movimentação de pessoal, ele ficou enquadrado nesse aqui, ó, seção, ele é de origem federal, né? E ele foi atendida, né? E ele tem essa observação aqui, né? Solicitar autorizar a cessão dos servidores pertencentes ao Acordo Pessoal de Administração Pública Federal para órgãos de entidade. Não sei, não tá, talvez não esteja correto essa informação ali. Então, ele aqui teve uma outra configuração, né, de regras de negócio, e aí isso aqui vai ser analisado, né? Então vamos lá. Eu vou dizer que a movimentação é inviável, faltou informar quem vai custear a diferença salarial. Né? Ele está indo para um supercargo lá. Mas quem é que vai pagar essa diferença? Né? Aí ele vai decidir sobre essa reconsideração e ele vai perceber, olha, nossa, realmente eu fui enquadrado somente nessa portaria aqui e eu não tenho aqui um embasamento vinculante ao que vai dizer quem vai custear sobre isso. Então ele vai desistir dessa movimentação e vai sair por movimentação desistida, né? Então ele tem aqui, ó, ele recebeu já um informativo de desistência da movimentação e ele tem já registrado aqui que o processo acabou e não vai dar sequência para ele, ok? Então essa é a parte que nós estávamos mostrando, né? Então nós vimos aqui a parte do design, a parte de cockpit e task list, né? O cockpit é onde você faz a operação do processo e o task list é onde o usuário interno, né, cuida da fila de trabalho, né, da lista de trabalho. No cockpit, como ele é uma ferramenta de administração, né, de operação dos processos, eu posso ver aqui todos os processos, os históricos desses processos, né, e posso ver também mapas de calor. Ó, nós fizemos aqui um caminho de exceção por aqui e um caminho feliz por aqui. E tivemos um caminho também de reconsideração também. Então, essa ferramenta também, eu vou iniciar aqui mais um processo, né? E mais uma aqui, vou para o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, né? O cargo diretor, quero trabalhar na área financeira, né? E ele anexa lá mais um documento e informa lá o e-mail. E aí ele vai ser informado sobre esse processo. Mas aqui eu vou olhar agora, nós temos uma instância em execução, e essa instância em execução eu consigo ver ela aqui, e eu consigo inclusive modificar essa instância, eu consigo mover esse processo para um outro processo mais para frente ou para trás e largar ele em outro ponto. Isso é possível também, marcando aqui e fazendo as modificações necessárias. E também eu fiz ele pular novamente. Isso aqui somente o operador pode fazer. E também tem migração. Eu posso migrar essa versão, né, de uma versão 2 para uma versão 3 e fazer a migração da instância, dizendo, olha, eu quero que todas as instâncias que estão naquele ponto que voltem novamente a esse ponto aqui e sejam migradas de volta. E aí eu posso ter um volume enorme de instâncias que podem ser migradas e retornar a um determinado ponto, né? Isso é uma visão muito importante para quem vai operar o processo. Então, nós chegamos aqui nesse ponto aqui de automação. Agora nós temos o ponto que é do dono do processo, né? É quem vai prestar contas pelo processo. Então nós temos a solução da Camunda Optimize, que é um módulo analítico, né? É um business intelligence dos processos, e esse módulo eu posso criar aqui dashboards, né? Então eu tenho um dashboard, um painel, está vazio. Então esse painel aqui eu vou criar alguns relatórios nele, tá? Então eu vou criar um primeiro relatório. O relatório mais assim óbvio dele seria o mapa de calor. E posso pegar uma versão específica, né? Vamos pegar essa versão aqui. E eu tenho já mais dados desse processo. E vamos pegar aqui Flow Node Count, né?
número de instâncias acessadas, né? E eu posso olhar ele como heatmap, né? Nossa, só tem esse aqui? Vou pegar todas. Ó. Aí, tá. E aí eu vou salvar aqui, então, esse aqui é o mapa de calor. Mapa de calor. Eu posso também construir mais outro processo, outro relatório, com base num processo também, nesse processo aqui, que vou pegar todas as versões. Esse processo eu vou pegar uma contagem de instâncias, e eu tenho aqui um número de instâncias que só estão rodando. Eu tenho aqui 8 instâncias rodando. Então eu vou editar aqui e botar instâncias em execução. Né? Salvando. E depois eu tenho aqui mais um outro processo que eu posso, um outro relatório, que é do mesmo diagrama de processos, todas. Ele está pegando de outras versões que eu já limpei lá do servidor também. E eu vou pegar um count de instâncias, né, por duração e sem group by. Então essas instâncias são instâncias que eu rodei ontem também. E ele vai me dar o total de tempo, que o nome desse relatório seria aqui tempo de tramitação de processo, né? E posso criar um outro relatório também com base em regras de negócio, né? Então, Decision Report, vou pegar aqui a regra de negócio de regras gerais de movimentação, todas as versões, vou pegar aqui agrupado por... vou pegar aqui Evaluation Count, tenho 12 instâncias, e eu vou querer ver aqui agrupado por uma variável que é poder de destino, né? Então, não, poder não, vamos pegar o órgão de destino. Ente federativo de destino. Ó, então eu tenho aqui avaliações que foram feitas, né? Então, ente federativo de destino. Tá? Dá para fazer vários tipos de análises diferentes. Então, eu fiz duas análises, dois relatórios que são com base em processo e um com base em decisão. Então vamos pegar aqui instâncias em execução, vou botar aqui em cima, tenho 8 instâncias, vou adicionar mais um report, vou pegar aqui o tempo de tramitação, e vou colocar aqui, e vou adicionar aquele outro que eu fiz com base nas regras, né? Ente federativo de destino, vou colocar aqui. E o outro é o mapa de calor, né? Eu vou colocar esse, fica um pouco maior. Eu vou colocar ele aqui embaixo e vou expandi-lo para esse ponto todo aqui, para ficar assim. Ok. Salvo, né? E vamos entrar aqui em full. Olha só. Então ele vai me trazer os indicadores, né? E também eu posso também trocar aqui de tema, né? Para ficar em telas de LCD, né? E o tempo de refresh, né? O tempo todo aqui ficar trocando aqui e mostrando. Além disso, né? Isso é uma forma de você ver painéis de gerenciamento, mas além disso a gente pode também criar alertas, né? Eu posso criar um alerta, né? Esse alerta vai dizer assim, estoque de processos. É o nome do alerta. Eu vou selecionar o relatório, que é instâncias em execução. Se eu tiver mais de 10 instâncias em execução, eu vou verificar isso de 10 a 10 minutos, manda um e-mail para mim. E esse e-mail eu mando uma notificação quando ele for resolvido.
Então, digamos que se esse estoque resolveu, eu estou lá numa reunião, tempos de agora de coronavírus, né? As pessoas estão trabalhando em home office, né? O teletrabalho, então elas podem ser avisadas e isso é toda uma questão de métricas, né? Muito mais avançadas aqui, né? Então, ele me manda um reminder também se eu não resolver isso, né? A cada 2 horas e fica, né? Para que eu tenha um bom nível de serviço do meu processo. Tá? Eu posso também adicionar usuários que podem acessar esses painéis, né, outras fontes de dados, e isso é a parte toda analítica do Optimize. Né? É muito bacana a gente ver isso tudo em full screen. Né? Muito bacana. Né? Eu acho que esse toggle time aqui é muito bom. Né? Então, isso era o módulo analítico do Optimize, né? Então, com isso, a gente conseguiu mostrar todos os produtos da Camunda ligados aqui, utilizados com todo o seu potencial, né, para nós, além de fazer muitas outras coisas, como orquestração de microserviços, que não foi bem o tema que a gente utilizou aqui. Esses são os canais que eu tenho de blog, canal de YouTube e o meu perfil no LinkedIn. Fiquem à vontade para me contatar e também auxiliar, né, nesses novos processos que possam ser automatizados, né? Processos já de nível de serviços da Carta de Serviços ao Cidadão, que são processos ponta a ponta que têm acesso diretamente aos resultados, diretamente ao cidadão. Era isso então, muito obrigado e até mais.